Lucas capítulo 24, eu quero pensar no Natal, não a partir dos primeiros capítulos dos evangelhos que falam sobre o nascimento de Jesus, mas agora nesse horário, eu quero pensar a partir de um texto no final, que explica muito o que tem acontecido na comemoração do nascimento de Jesus. Lucas capítulo 24, palavra de Deus, e que se Ele na sua graça, na unção do Espírito, aplicar no nosso coração, resolve muita coisa ainda nesse ano e muita para o ano que vem. Lucas 24, no versículo de número 20, versículo de número 21, podemos ler juntos, diz assim: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia, mas depois de tudo isso, desde que tais coisas sucederam, vamos ler de novo? Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, esse é o terceiro dia, desde que tais coisas sucederão. As classes da escola bíblica voltam em janeiro, com uma temática muito interessante, às 10 horas da manhã, mas nessa reta final vamos ter esses encontros únicos aqui, nesse horário, e eu quero pensar agora com os irmãos sobre algo que está escancarado nesse versículo 21 de Lucas 24, e que tem a ver com o Natal. Os discípulos, se você não sabe do texto, eles estão voltando para Emaús, para a vila onde moravam, 12 quilômetros de Jerusalém, estão decepcionados, frustrados. Jesus se coloca do lado deles, eles não conseguem perceber que Jesus estava com eles, e Jesus vai explicando para eles toda a palavra, de Gênesis a Malaquias, e eles retrucam logo no início da conversa: ora, nós esperávamos que fosse Ele que redimisse politicamente, que Ele entrasse na política, assumisse o governo, que Ele derrubasse Herodes, que Ele tivesse o seu exército e os padrões do seu reino fossem implantados agora. É um quadro de regressão, é um quadro de falência, é um quadro de retrocesso, que tem a ver com expectativas. E eu queria que nós orássemos nessa manhã, pelas minhas e pelas suas expectativas, para que elas não nos deixassem voltar atrás. E o pior, está comprovado que nessa época de Natal e fim de ano, não são poucos os que se entregam ao suicídio, que cedem à pressão de morrer procurando aliviar as dores da vida. Psicólogos, psiquiatras, sociólogos, estudiosos têm falado muito a respeito disso, que essa é uma das épocas do ano onde lastra a depressão, lastra esse mal no coração das pessoas. Essa semana mesmo, não sei, de 2 a 4 pastores cristãos, de 2 a 4, eu ouvi falar, 4 pastores suicidaram. Eu não estou falando de bêbados, eu não estou falando de pessoas da boca de fumo, eu não estou falando de pessoas, estou falando de líderes cristãos, suicidaram. Um deles, um grande líder lá em São Paulo, ele suicidou daquela forma, não é até estranho falar isso, daquela forma oficial, pendurar corda no pescoço e tal, e pular. Deixou no Twitter as suas despedidas, mas só nessa semana, ainda nem chegou o Natal. Mas a verdade é que quem não suicida, muitas vezes se anula, se omite, se esconde,
E por que essa época é muito propícia à depressão, à desistência, tristeza, quando é época de festa? Queridos, deixa eu só ajudar aqui, porque eu sei que muitos trazem dúvidas, e eu vou estar repetindo isso na reunião do meio-dia, em outros horários. Algumas das perguntas que chegam várias vezes no WhatsApp, é a seguinte, às vezes me fazem pessoalmente: pastor, por que comemorar o Natal no dia 25, se Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, se o calendário era outro? Querido, eu sei disso, o calendário era diferente, não foi exatamente no dia 25 de dezembro que ele nasceu em Belém de Judá, até porque nessa época lá estava nevando, as ovelhas não estariam no pasto, os pastores não estariam no pasto. Eu sei que a data não é exata, mas uma coisa eu sei, uma coisa nós sabemos, que ele nasceu, e nós estamos festejando o seu nascimento. Eu sei que a data não é exata. Tem pessoas que dizem assim: pastor, mas nós como cristãos podemos enfeitar a casa? Eu quero repetir o que eu já respondi para muitos nos meios virtuais, e repetir para quem não ouviu. Quem não gosta de celebrar o nascimento de Jesus é Satanás. Ele odeia lembrar que nasceu aquele que lhe esmagou a cabeça. Pastor, mas eu li na internet que a árvore simboliza um ídolo, que a bola simboliza, e que o pisca-pisca simboliza vagalume, e que o presente, você leu de quem? Quem escreveu? Quantos seguidores tem? De qual hospício ele veio? Eu acho interessante, irmãos, que nós estamos aqui, juntos, caminhando, vendo a vida um do outro, e tem pessoas que pegam a internet, textos de quem não sabe a vida, o currículo, não sabe de nada das paranoias, e elas trazem aquilo como verdade, e a praga do Ctrl+C e Ctrl+V, que Deus liberte a missão do Ctrl+C e Ctrl+V, porque tem alguns que enchem de e-mails e posts dizendo: não, mas a árvore simboliza um ídolo. Irmão, se a árvore for ídolo, pomar então é o centro da idolatria. Então, quando a mangueira da manga, não chupe, porque ela veio de um ídolo. Não coma mamão, porque veio de um ídolo. É uma palhaçada. E me permita, pior do que quem escreve é quem acredita, sem questionar, sem perguntar. Então as pessoas dizem: mas é pecado pôr um pisca-pisca, é pecado dar presente, né? Se você está endividado, né? Não é bom dar presentes caros, mas dá uma lembrancinha, dá um chocolate, uma bala jujuba, sei lá o quê. Se não tem dinheiro para montar uma árvore de Natal, junta as flores, umas gramas, faz alguma coisa, né? Faz um presépio vivo em casa, né? Você faz o papel da Maria, a mulher do José, o filho ali, deita num negócio qualquer, fica na porta da casa, faz um presépio vivo, pelo menos uma hora por dia, mas celebre o Natal, amém? Mas por que tem pessoas que, além de não celebrar, ou mesmo celebrando, entram em deprê e correm risco de suicídio no Natal? O mesmo problema de Lucas 24, versículo 21. Expectativas erradas. Nós esperávamos que ele fosse aquele que haveria de redimir Israel, disseram os discípulos no caminho de Emaús. Nós esperávamos que fosse ele que haveria de redimir Israel. E eu queria pensar em alguns motivos, talvez você lembre de outros, que levam à depressão. Primeiro, é a síndrome da Cinderela ao contrário. Um dos motivos que mais leva ao suicídio nessa época da virada do ano é a síndrome da Cinderela ao contrário. Que é isso, pastor? É porque no caso da Cinderela, meia-noite a carruagem ia virar abóbora, os cavalos baios iriam virar ratos, a roupa chique ia se tornar no mulambo. Nós muitas vezes vivemos uma síndrome ao contrário da Cinderela. Nós achamos que na meia-noite do dia 31,
Então a abóbora vai virar carruagem, roupas velhas vão virar vestidos de marca, que ratos vão virar cavalos baios. E quem te falou que isso é verdade? Sai do mundo da fantasia, cai na real, porque dia 31 é um dia bom para fazer votos, compromissos, é início, final de um mês, início de outro, mas isso não significa que as coisas mudarão assim. Deixa eu até te dizer, elas podem mudar agora de manhã, não precisa esperar o dia 31, não, mas eu vou fazer um regime no dia 31, e no dia 31 eu vou fazer um regime, eu vou perder tantos quilos, eu não vou faltar à academia, no dia 31 eu vou matricular na escola, eu vou não sei o que, eu vou, por que não começa agora? Quando chegar no 31 você já está treinado, ou pelo menos você já sabe que não vai alcançar e já desistiu, e não fica frustrado. Tem muita gente brigando com Deus por causa dessa síndrome da Cinderela, ao contrário, de ficar esperando assim que depois de um culto de vigília, depois de orar no final de ano, então de um passe de mágica, quando der as badaladas da meia-noite, aí aquela abóbora que você tem em casa se transforma, né? Aquela bruxa que você tem em casa se transforma numa fada, aquele bruxo que você tem em casa se transforma num príncipe. E não é assim, querido, não é assim, a vida continua com as mesmas lutas, com as mesmas adversários, ou outras ainda maiores, quanto mais o ano passa, né? Nós precisamos, pela graça de Deus, diminuir as expectativas, nós precisamos, nesse sentido, irmãos, cair na real, e de fato, nós entendermos que é apenas um dia a mais, e que precisamos tratar esse dia com gratidão, tratar esse dia realmente sonhando, como todo dia. Mas por que o dia 31? Não deixa para fazer isso no dia 31, vamos fazer antes, fica mais fácil, senão decepciona, quando bater meia-noite, aí você olha, começa o dia 1º de janeiro, né? E aí, as coisas não mudaram tanto assim. Você acorda e vê que é um dia como os outros, e vê que as pessoas não foram transformadas como você esperava, e que aquela expectativa se frustrou. Aí você volta para Emaús e diz: eu não quero mais Jesus, eu não quero Natal, eu não quero Ano Novo, isso não faz sentido. Não há essa garantia na Bíblia, Deus não prometeu, pelo contrário, o que ele disse em João 16, através de Jesus, vale para todos os dias do ano. No mundo tereis aflições. Ele disse: se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele não nasce. A Bíblia, irmãos, fala inúmeras vezes de sacrifício, de morte, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. A Bíblia fala em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício. É luta, a vida é uma luta renhida, viver é lutar. Então nós não podemos prospectar para o dia 31 de dezembro, aquele dia de que num passo de mágica, né, a mulher vai falar mais doce, o marido vai aumentar o valor do cartão de crédito, e os pais vão dar tudo que você quiser, e os filhos serão, não, né? Quantos mitos, quantas expectativas erradas, como por exemplo, a expectativa da família perfeita. Irmãos, tem gente que não acredita em Papai Noel, já é um bom passo, não é verdade? Não precisa levantar a mão não, mas tem gente que não acredita em Papai Noel, graças a Deus, mas acreditam que aquela reunião da família ali, ela é por demais séria e real. Não quero colocar um fardo sobre ninguém, nem te decepcionar, eu só quero ser real, eu não quero te decepcionar, mas a maioria, querida, é teatro. Amigo X, olha que eu tirei, é uma pessoa muito bacana,
bacana, elegante, tal, é uma pessoa muito importante na minha vida, por isso eu trouxe um retróis e uma agulha para ela de presente. Se ela é tão importante, tão legal, às vezes você gastou um dinheiro, não levanta a mão não, para dar um presente de amigo X e ganhou uma sandália havaiana usada. Levanta a mão. Agora não. Sabe, há muita expectativa de que as pessoas vão responder na mesma altura, do mesmo jeito, que elas estão com o coração como o seu. Nós precisamos de entender, irmãos, que não é assim. Jesus curou 10 leprosos, um voltou. Se nós abençoarmos 1000 vidas e um voltar, nós estamos no lucro, irmãos. Se nós abençoarmos 1000 pessoas e um voltar para agradecer, nós estamos aí mais ou menos empatado com Jesus, porque Jesus era Deus, um voltou dos 10 leprosos. Agora a gente fica naquela expectativa que as pessoas vão entender, na expectativa de que aqueles abraços são todos reais e sinceros. Se não abraço o ano todo, me permita ser sincero, eu chego à conclusão de que aquele único do Natal é falso. Se não é algo constante, a alegria do convívio, se não é prazeroso o convívio no dia a dia, o ano inteiro, e só no Natal é que reúne, e aí, Feliz Natal, próximo ano novo, todo, tal, isso me faz sentir que não há muito sentido nessa liturgia, sabe? Mas tem gente que acredita, não, minha família estava toda lá em casa, aleluia, glória a Deus, e a minha família daqui para frente nunca mais será a mesma. Deus abençoe que seja. Eu creio que Deus pode mudar, salvar, libertar, converter, transformar. Não estou condenando essa reunião, eu só quero que você não alimente expectativas de que depois de comer o Chester, depois de comer aquele arroz com petit pois, com ervilha, né? Petit pois já nem existe, né? Já nem existe. Depois que comer lá, né? Beber aquele que suco, Coca-Cola, tal, aquele troço todo, que depois estão todos amigos para sempre. Alguns até choram, porque às vezes vão na manguaça, né? Sabe que na sua casa não tem, aí já passa no boteco, bebe todas, aí chega lá, é festeiro. Tem o bêbado que é festeiro, tem o bêbado que é agressivo, mas o bêbado festeiro, ele chega abraçando, ele diz, me perdoa, ou tal, mas assim, se você acender um fósforo na porta na hora que ele chega, incender a casa, e você esquece que ele falou tudo aquilo porque ele estava bêbado, ele não está lúcido, ele falou tudo aquilo, pediu perdão, mas ele não está consciente, né? E acredita, não, mas agora ele mudou, olha como ele chegou alegre, né? Olha como ele chegou e tal, não sei o quê. Então, irmãos, o mito da família perfeita, a expectativa de que as badaladas das 12 horas da noite vai mudar tudo, precisa ser tratado. A vida continua. Eu detesto parafrasear alguns filósofos, mas eu vou dizer, a vida continua, companheiros. Tem nada definido não, sabe, irmãos, as coisas só serão definidas mesmo, não é com Sérgio Moro, é no juízo final. No juízo final, sim, aí serão resolvidos e nós iremos morar eternamente com Deus. Pastor, o senhor está sendo muito pessimista. Mas não, querido, deixa eu te falar uma coisa, o senhor está falando sobre família perfeita. Se você ler a Bíblia toda de capa a capa e descobrir uma família que não teve um problema, me fala, porque eu já fiz essa pesquisa, e na Bíblia Sagrada, nem na história dos mais santos, existe uma narrativa de um caminhar perfeito em família. Não é que eu estou esperando que a minha seja, você está esperando que a sua seja. Nós somos melhor que eles? Não há na Bíblia um registro de uma família perfeita. Nenhuma. Eu achava que Priscila e Áquila, o Áquila e Priscila era uma família perfeita. Mas quando eu vi os outros registros sobre Priscila e Áquila, aparece Priscila na frente do Áquila, e o Áquila sai do primeiro lugar e passa para o segundo, porque em Atos 18, Áquila aparece primeiro, o marido.
mas depois a mulher assume a frente. Isso já denota, já aponta para um grande desvio de autoridade, de representação, de liderança dentro daquela casa. A família de Áquila e Priscila, só por essa mudança de ordem, para o judeu já era a demonstração de um grande problema, porque a mulher passa a assumir a dianteira. Olha para a família de Jesus, irmãos. A família de Jesus, os irmãos chamaram Jesus de possesso. Nem na família de Jesus houve essa harmonia absoluta e total. Você já pensou, querido? José e Maria ouviram anjos. José e Maria tiveram experiência com Deus sobre a proposta do nascimento do menino. E quando eles vão na igreja, passam 3 dias e esqueceram o menino para trás. Então nem a família do menino Jesus foi perfeita, sem problema. E aquele negócio de mudar para o Egito, e depois voltar para Israel, com o neném pequeno, e não achar vaga na hospedagem, irmãos, não tem esse viés de absoluta plenitude, de 100% de acerto no novo ano. Eu quero te desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, mas sem expectativas erradas. Sonhe, mas sonhe dentro da realidade, da verdade. Sonhe dentro daquilo que de fato existe e é possível alcançar, né? Um dos problemas é essa síndrome da Cinderela ao contrário. Outro problema, irmãos, é o esquecimento de que tudo é passageiro, tudo acaba, igual brinquedo de criança. Você gasta um dinheirão para dar um presente ao neto, a uma criança. Quantos dias a criança brinca com o mesmo brinquedo? Na maioria das vezes, não vou generalizar. 1 hora? Poxa, depois ensina como é que faz isso. Porque para mim, 10, 15 minutos, a criança já enjoou do brinquedo. Você gastou uma fortuna e fica uma decepção. Você comprou aquele robô que anda, que fala, controle remoto, e o robô pisca, e o robô... Dali 10 minutos a criança deixou aquilo ali, e foi quebrar os seus bebelôs, que não era para mexer na casa da visita que você estava. Porque a natureza pecaminosa é assim, você põe um robô colorido, anda, fala, robô, todo moderno, e coloca bebelôs na mesa. Não sei se a turma nova sabe o que é bebelô, mas é aquele negócio de enfeitar a mesa de vidro. Você coloca um copo na mesa, a criança deixa o brinquedo em 10 minutos, e já está jogando aquele copo no chão, e tornando água pela casa inteira, ou fazendo xixi, ou vomitando, mas alguma coisa ela arrumou diferente para fazer, para largar o brinquedo. Você diz, pastor, mas o que é isso? Sabe, é para cair na real, que é assim, a vida é assim. Sabe, a festa não dura para sempre. O pisca-pisca apaga, a árvore é desmontada, sabe, e o novo ano começa. Então essa questão da durabilidade, né? Fred Beck disse o seguinte: o espírito de Natal que seca juntamente com a árvore de Natal não tem nenhuma valia. O espírito de Natal que seca juntamente com a árvore de Natal não tem nenhuma valia. O espírito de Natal que seca com a árvore de Natal, acabou. Aí vem a frustração. Sabe, irmãos? Aí vem ressaca. E não só ressaca da bebida, não só ressaca do fumo mofado, da maconha mofada, mas vem a ressaca também dos sonhos. Você esperava que a família dali para frente fosse morar na sua casa, todo mundo junto ali para sempre, o céu. Nós somos messiânicos, irmãos, em relação a isso, e que Deus repreenda isso, para que a gente tenha um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, que nós possamos saber que Natal é relacionamento com Jesus, é adoração a Ele, Ele é o centro, Ele é a base. Nós estamos comemorando o amor de Deus manifesto nele, nós estamos celebrando isso. Olhe para a história dos magos. Os magos foram seguindo uma estrela até Belém, onde Jesus já estava em casa. Os magos não estavam no presépio, eles aparecem nos presépios aí afora, mas esse, irmãos, é um erro absurdo, crasso, cultural.
dentro da cultura, incluir os magos no presépio, mas Mateus capítulo 2, diz que quando eles chegaram, Jesus não estava mais na manjedoura, estava em casa. Jesus já tinha mais ou menos uns 2 anos, né? E os magos vão até Belém, e dão os presentes a Jesus, e é interessante, a estrela guiou até lá. Agora, eles adoraram a estrela, eles pararam e disseram: ó estrela, grandioso és tu. Eles adoraram José e Maria, e chegaram: peraí, antes de adorar Jesus, está aqui Maria, bendita sois vós entre as mulheres. Eles adoraram Maria. Por que não adoraram Maria, irmãos? Não foi a Maria que deu à luz o menino? Por que eles não adoraram José? Por que eles não adoraram, sei lá, a vaca, o boi, igual os hindus fazem? Mas eles adoraram o menino Jesus. Natal é Jesus, é centralizar Jesus, é ter o foco certo, é saber que nós paramos para agradecer, para festejar, para crescermos nesse relacionamento, e que seja assim, que seja um tempo de crescimento nesse relacionamento com Jesus, que Deus nos ajude para que nós possamos lembrar disso, dessa questão do passageiro, daquilo que daqui a pouco já é dia 1º, né? Porque a frustração, irmãos, a frustração vem também por causa da pressão social que se faz, da pressão social, do capitalismo, do materialismo. Aí pessoas gastam o que não tem para tentar o amor de quem não quer ser amado. E aí gastou uma fortuna para comprar presente para um monte de gente, um dinheiro que não tinha, queimou os cartões de crédito, pegou dinheiro emprestado para tentar fazer tudo do melhor para as pessoas, achando que com isso elas iriam amar mais. Eu não estou generalizando, irmãos, tem muitos presentes que são dados de coração, mas é bem verdade que muitos presentes são dados numa negociação, e aí então compra aquela presentaiada, e é isso, abriu. Não é só criança que abre presente e deixa para lá em 10 minutos não, irmãos. Quer ver uma coisa que dói? Às vezes você dá um presente para sua sogra, que né? É legal, louvado seja Deus. Você compra uma blusa, um vestido, aí depois você vê a irmã dela ou uma outra vizinha usando o vestido porque ela não gostou da cor, não gostou de nada. Levanta a mão, não dói? Você gastou um tempo e fez um sacrifício, falou assim: vou demonstrar amor à minha sogra. Aí você compra um cordão para ela, de repente está com uma outra filha dela de um outro casamento, que eu não sei o quê, e você olha e fala assim: meu cordão está lá. E a sua sogra beijou, agradeceu, sabe? E aí você está endividado. Quantos, irmãos, esquecem que janeiro é época do IPTU, IPVA, material escolar, matrícula de criança? Irmãos, eu não vim ser um urubu para anunciar as boas novas do nascimento de Jesus. Eu quero até rir para não parecer pesado. Mas eu só queria te dizer o seguinte: pensa nisso, seja moderado, sabe? É bom distribuir lembranças, mas dentro das possibilidades, porque janeiro está aí. Janeiro está aí, é um mês pesadíssimo. Deixa eu te dizer aqui da história da missão, um detalhezinho que eu estava contando no culto das 8, e eu não tinha falado ainda com a igreja. Sabe, de janeiro até agosto desse ano, a missão teve a perda, eu vou usar essa palavra dura, de mais de 400 membros, entre adultos e crianças. Eu falei 400. Dá para encher as 2 galerias, o que nós perdemos esse ano. Pessoas que foram para São Paulo, pessoas que foram para Estados Unidos, irmãos, eu passei em 10 estados dos Estados Unidos, semanas retrasadas. Em todos os estados, tinham gente da missão e aos montes.
Tem gente da missão no Canadá, tem gente da missão em Portugal, tem gente da missão que voltou para a roça, porque não acredita mais que vai acontecer mais nada na vida, aí voltou para a roça, desistiu de vez. De janeiro desse ano até agosto, nós perdemos irmãos que já eram líderes, irmãos que já eram dizimistas fiéis, irmãos, 400 pessoas, é uma grande igreja que nós perdemos. Mas a igreja continua, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Mas por que eles mudaram? Porque a situação está difícil. E aí chega janeiro e fevereiro, acontece isso. Aí tem tudo isso para comprar IPVA e IPTU, tem o cartão que gastou com o Natal, para além, juro de cartão, juro de cheque especial, irmãos, é um demônio. Sabe, não é nem mamon. É pior do que mamon, o juro desse negócio. Aí, vem o janeiro, tem essas outras contas, e sabe o que acontece? Via de regra, no mundo, no Brasil, vou dizer no Brasil que o Natal, a gente sabe mais de perto como é que funciona. Dezembro, janeiro e fevereiro, é uma época de estia, uma época de baixa, pessoas viajam e tal, e o dízimo e as ofertas que eram para ser consagradas no altar, porque a conta de luz, ela não tira férias, a conta dos salários não tiram férias, as obrigações com os campos missionários não tiram férias. Então é uma época que você continua gastando a mesma quantidade, mas é uma época que muitos estão pensando em morrer, porque estão hiper endividados. Então vamos festejar. Mas se não dá para comprar o Chester, mata uma galinha mesmo. Eu até hoje, eu não sei muita diferença entre galinha, Chester e peru. Assim, a carne para mim, irmãos, é igual peixe. Qualquer peixe para mim é peixe. Fala assim, é badejo. Puxa vida, hein? Badejo. É atum. Nossa! Eu não sei a diferença. Então, eu te aconselho, sabe? Não deu para comprar um bacalhau? Vai para a beira do rio e pega um lambari, que é esse pequenininho, um lambari frito com fubá, irmãos. Aleluia! Traz uns 5 para mim depois aí de presente de Natal. Mas por que as pessoas entram em depressão e chegam ao suicídio? Expectativas erradas em relação à duração da festa, expectativa errada em relação à virada do ano, ao dia, à hora, ao momento. Parece um momento mágico agora, assim, eu vou entrar no ano com o pé direito, né? Isso eu não estou falando de pessoas fora do arraial cristão, não, gente dentro do arraial cristão, né? Agora bateu meia-noite, daqui para frente tudo vai ser diferente, sabe, irmãos, a vida continua, né? Lembra que governador, prefeito só vão mudar lá para outubro, sabe? Eu não queria te entristecer, mas não vai acontecer agora 31 de dezembro, né? Por mais fé que eu tenha, e esperança que eu tenha, mas o otimismo não pode ultrapassar a razão. Lembra disso. Quando o otimismo ultrapassa a razão, gera desilusão. Vou repetir, porque essa saiu do forno agora. Quando o otimismo ultrapassa a razão, gera desilusão. Anota, porque depois isso pode alterar muito a sua vida. Seja otimista, sabe? Sonhe, conversão da família, sonhe com dinheiro para pagar as contas, sonhe, mas sonhe com o pé no chão, sabendo que no mundo teremos aflições. O mundo jaz no maligno, o mundo é assim. Então há uma perda de foco em relação a Jesus, há uma proposta irreal, né? E aí, irmãos, eu queria dar uma olhadinha rápida em 3 textos antes da gente terminar, só para, nesse espírito de Natal, e eu não ficar tão agorento assim. Mas veja lá em Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2,
festeja, vibre, sorria, sabe? Você diz, mas eu vou ficar sozinho, pastor, minha depressão é por causa da solidão, minha depressão é por causa da solidão. Então convide alguém para passar a virada do ano com você, né? Ou se não, peça alguém para te convidar, seja cara de pau. Nós somos uma família, seja intrometido. Não, mas eu tenho, não, chega e fala, aí, vocês estão indo para onde? Dá para eu ir? O não você já tem, quem sabe rola um sim. Aí, está terminando um ano aí, vocês vão sair para algum lugar? Vamos para onde? Dá para eu ir? Se a pessoa falar não, você continua do mesmo jeito, passa para outro. O não nós já temos, né? Dá uma olhadinha lá em Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, o versículo de número, Lucas 2, quando Jesus chega no templo para ser apresentado a Zacarias, nos versículos 25 a 32, diz assim, Lucas 2, diz assim, havia naquela mesma região pastores, a partir do verso 25, deixa eu só corrigir aqui, irmãos, é isso mesmo, pastores que guardavam o rebanho, e o anjo desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso vos servirá de sinal, encontrarei uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus, dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aquele que é bem. Verso 15, podem ler juntos? Foram apressadamente, acharam Maria e José, criança deitada numa manjedoura. 17, leiam juntos. Eu queria pensar em 3 atitudezinhas aqui, resumidas, 3 atitudes tremendamente importantes. Os pastores são avisados que Jesus nasceu. Eles vão até onde Jesus estava. Pergunto, Jesus infante fez algum milagre na vida deles? Quando os pastores chegaram lá, Jesus disse, ainda pequenininho, ele já nasceu falando? Não. Aí ele deu um presente para cada pastor que apareceu lá? Não, eles foram e viram. Mas diz o versículo que os irmãos leram, o verso 17, que os pastores saíram e anunciaram apressadamente que o Messias chegou. Anote isso, queridos, anote isso. Natal é tempo de proclamação, é uma boa oportunidade para nós compartilharmos o Evangelho com os outros. Verso de número 17 diz, e vendo, divulgaram o que lhes tinham sido dito a respeito do menino. É um tempo de proclamação. É uma hora muito oportuna para parar em casa e orar e ler a Bíblia e de falar que Jesus de fato nasceu, que Ele é o Messias, é o Salvador. Mas eu não sei, os pastores, queridos, era a primeira vez, era o encontro deles com Jesus pela primeira vez. Eles não foram alunos da Jocunda, eles não fizeram um seminário teológico, eles apenas viram o menino e saíram contando que viram o menino. Não sou contra o estudo, mas é interessante que pessoas às vezes passam anos e anos celebrando o Natal e não contam a história do nascimento de Jesus, sua morte na cruz e sua ressurreição. Os pastores só viram. Os pastores não receberam nada em troca, mas eles saíram proclamando. Proclamação é um bom comportamento nessa época e ajuda muito a curar a depressão. A outra, queridos, no capítulo de Lucas, capítulo 2 ainda, do verso 8 até o 18, Lucas 2, 8 a 18, melhor, 25 a 32, um pouquinho na frente, diz assim, Lucas 25 a 32, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão,
homem que era justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito que não passaria pela morte antes de ver a Cristo Senhor. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo, e quando lhe trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, podem ler o verso 27 até o 29 até o 33? Podem ler juntos? Agora, Senhor, segundo a tua palavra, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória. Irmãos, o que aconteceu com Simeão? Simeão era velho, sacerdote. Jesus entra no templo no colo de seus pais. Simão o pega no colo. Qual o milagre que aconteceu com ele? Ele foi curado da velhice, ele passou a ser um jovem de 25 anos. Não. Ele tinha dor de coluna e não precisou mais usar emplasto sabiá. Não. O que aconteceu com Simeão? A completude, a satisfação de ver o menino. Ele disse, os meus olhos viram, agora eu posso morrer em paz. Irmãos, que no Natal nós tenhamos essa alegria. A alegria de estar com Jesus. A alegria de andar com Jesus. Ainda que não tenha acontecido nada que esperávamos esse ano, ainda que não aconteça no Natal, sabe, mas a alegria de estar com Jesus sobrepõe a todos os demais anseios da nossa vida. E algo que eu quero trazer à lembrança, e que eu mesmo preciso sempre considerar isso, é que tudo o que eu sinto falta, não me faz falta, porque mesmo faltando, eu consegui viver como se não faltasse. Estou vivo. O que te faltou esse ano? Te matou? Se te matou, levanta a mão, que nós vamos fazer esse seu sismo de fantasma. Pelo que você chorou de carência esse ano, te matou? Te matou? Se matou, levanta a mão, que nós vamos fazer uma oração aqui para... Você está vivo. Isso quer dizer que o que nos faltou, não nos fez falta. Nós estamos vivos. Porque mais importante do que aquilo que nos faltou, é que não faltou a presença de Jesus. Simeão é o cara da completude, é o cara da realização só de pegar Jesus ali. Ele disse, Senhor, que eu morro em paz, já, tranquilo, já vivi muito. Olha só, ele não está fazendo aqui uma apologia à eutanásia, uma apologia ao suicídio, mas ele diz, Senhor, eu já vi o melhor que podia acontecer. Jesus chegou, o Messias está aí. É interessante olhar para esses textos, que os pastores proclamam pelo fato de saberem que ali estava o Messias. O Simeão se alegra pelo fato de saber que ali estava o Messias. E ele é capaz de se entregar por inteiro, abrir mão da própria vida. E os magos? Quem ensinou os magos a ofertar? Quem? Os magos só foram até lá, viram Jesus e já chegaram com suas ofertas, priorizando e fazendo um culto radical diante dele, né? Mas a verdade, irmãos, é que nós precisamos de pensar nisso, nessa realização com Jesus, nesse envolvimento com Ele acima de todas as outras expectativas. Que seja o nosso sonho nesse Natal, viver mais perto de Jesus. Que seja a nossa expectativa, andar mais com Ele. Que acima de qualquer outra meta, prioridade, seja essa a nossa meta. Orar, ler a Bíblia, envolvermos com o reino de Deus, servirmos ao próximo, que seja essa a nossa meta. Assim, a frustração será menor. Vamos ficar de pé. Eu não sei como é que você está indo para o Natal. Talvez você já está decepcionado porque alguém disse que não vem na ceia de Natal na sua casa. Levanta a mão não. Você já está triste.
sabe, são dias de alegria, dias de folguedo, dias de festa, mas você já está matando sua festa, porque aquele amigo oculto lá da empresa, você percebeu que foi falso, que a pessoa que te tirou quer tirar também o seu cargo, então você já se deixou abater. E gente, deixa eu falar uma coisa, se o diabo conseguir estragar o nosso início de ano, é difícil reverter isso depois. Ou a gente entra fazendo gol, com ousadia, com vitória, com a cabeça erguida, ainda que a figueira não floresça, ainda que a família não se reúna, ainda que o Papai Noel não desça pela chaminé, ainda que a meia colocada na janela apareça cheia de rato e barata, sabe? Mas que nós possamos não nos deixarmos abater. Tudo que o adversário quer no início de um ano é que a gente já entre capenga, é que nós já possamos começar decepcionados. E decepção por quê? Por causa de expectativas surreais, um otimismo sem razão que vira desilusão. Tenha fé, tenha alegria, tenha paz, mas dentro do que é racional, dentro do que é possível. Se eu te falei que nenhuma família da Bíblia foi perfeita, vocês não, mas a minha é, glória a Deus, ganhou de todos da Bíblia. Quem sabe, se Jesus demorar um pouco, manda alguém escrever um livro para contar a história da sua casa, não é? Porque é inédito, na Bíblia não tem nenhuma. Então levanta a cabeça, celebre, comemore, alegre-se o seu coração e o da sua casa, ajude as pessoas, mas sem essa expectativa errada, senão nós vamos voltar para Emaús dizendo, nós esperávamos que na badalada da meia-noite, a minha carruagem, minha abóbora virasse uma carruagem. Vou insistir, vai virar não. Pastor, só não sabe o quanto eu creio. Se virar, glória a Deus, mas eu não quero te decepcionar, sabe, quando amanhecer outro dia, a mulher, o marido, os filhos são os mesmos, a casa é a mesma, a cidade é a mesma, o país é o mesmo. Que Deus nos ajude a termos expectativas normais, fé, mas com razão. Amém? Você está triste? Porque você não vai ganhar o videogame do último lançamento, do jogo do Mario? Você está triste porque não vai, sabe, fazer a viagem que você queria fazer nas férias, para o Polo Sul? Está triste por isso? Para com isso. Alegria no Senhor, a nossa força é. Você já está triste antes da festa, sabe? Se alegra. Jesus nasceu, e Ele é o real e único e principal motivo da festa. Amém? Pai querido, o Senhor sabe que por nós mesmos nós não temos como combater essa síndrome suicida que vem acontecendo nesses últimos dias e principalmente nessa época do ano é muito comum. Mas por favor, Pai, na unção do Teu Espírito, trata das nossas expectativas, dá-nos entendimento, discernimento espiritual para nós termos expectativas corretas, que nós possamos ter disposição de ajudar e não ficar esperando nada em troca, que nós possamos centralizar Jesus e não centralizar os nossos próprios sonhos. Pai, no nome de Jesus, traz à nossa memória que tudo nessa terra é passageiro, o que interessa é a vida eterna ao lado do Senhor para sempre, que o Teu reino não é agora e não é aqui. Não nos deixe sermos messiânicos nesse sentido,
No nome de Jesus, Pai. Nós oramos por aqueles que já estão tristes antes do Natal, porque já viram no guarda-roupa, já viram na despensa, que o presente não vai ser aquele carro que esperava, que o presente não vai ser aquela joia que esperava, mas vai ser bijuteria mesmo. Então, Pai, no nome de Jesus, se alguém já entrou nesse joguinho do diabo, repreende, enche o coração de alegria, mas nós não começaremos um ano para baixo, porque a abóbora não virou carruagem. Ajuda-nos assim, no nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Amém? Amém, queridos.